crianças, vamos então continuar. Vamos começar outro capítulo também de geografia. Vamos começar o capítulo 3 de geografia. Nossa, paisagens e suas diversidades. No capítulo 2 de geografia, nós falamos sobre relevo, nós falamos sobre paisagem, sobre elementos, né, sobre erosão, falamos tantas coisas sobre a natureza. Ainda nós vamos continuar o assunto, mas agora com outro ponto de vista, tá bom? Nós vamos trabalhar as paisagens e as suas diversidades, como que elas são, as mudanças, as paisagens que são da própria natureza, aquilo que o ser humano modifica, tá bom? Eu vou compartilhar a tela, que tem uma atividade para ser feita de observação na tela, na primeira folha de introdução do capítulo. Olha, eu tenho aqui, né, um lugar litorâneo, né, é um litoral, uma praia. Olha, que areia, o mar batendo na água, certo? E o título, Paisagens e suas diversidades. Aqui nós temos que identificar os elementos predominantes nesta paisagem. Então, vamos identificar. Na primeira folha, os elementos predominantes são elementos naturais, certo? Vegetação, água do mar, areia. Isso predomina, os elementos naturais. Na segunda parte da folha introdutória, eu tenho aqui construções, certo? Imagens de São Conrado, no Rio de Janeiro. E aqui, um morro bem alto. Olha, o que predomina aqui ainda, nesta imagem, ainda é os elementos naturais. Então, nós temos que identificar, deixa eu voltar aqui, identificar as paisagens, elementos que foram construídos pelo ser humano e os naturais. Então, os naturais nós vimos vegetação, água, areia, céu, as nuvens, elementos naturais. A montanha, aqui do outro lado, ó, esse morro enorme, certo? Ok. Aqui tem mais areia, ó. E os elementos que foram construídos, né, os elementos humanizados, os elementos que foram construídos pelo ser humano, os prédios, as avenidas, certo? Os lugares de visitação, esse galpão aqui, tudo isso construção do ser humano, elementos humanizados, né? Elementos que o ser humano constrói, certo? Então, vamos continuar. Sentindo os diferentes elementos da paisagem. Você costuma observar os diferentes elementos que compõem as paisagens quando anda pelas ruas do bairro onde mora. Visita um amigo ou vive em um bairro diferente do seu, ou quando viaja para algum lugar onde nunca esteve antes. Você consegue ver, visualizar, comprovar elementos diferentes do seu ambiente de trabalho, de moradia, de vivência. Por exemplo, quando você viaja para uma praia, o ambiente que você vê lá é diferente daqui. Lá tem areia, tem mar, tem montanha, tem onda, e aqui não tem, na cidade não tem isso. Então, é elemento diferente. Ao observar as ruas por onde passamos, é possível perceber que as paisagens podem ser muito diferentes umas das outras, mesmo quando o caminho percorrido é pequeno e no mesmo local.
Por exemplo, quando você sai da sua casa para um bairro próximo, quando você sai da sua casa para ir para casa da vovó, para ir para casa de um amigo, para ir para um aniversário, você vai ver construções diferentes, ruas diferentes, é, construções que não são idênticas àquelas que você está acostumado a ver, certo? Poucas diferenças, mas há diferença. Tudo o que os nossos sentidos percebem ao nosso redor nos ajuda a compor a paisagem. Como foi apresentado ao observar uma paisagem e seus elementos, utilizamos inicialmente o sentido da visão. Então, a visão nos chama atenção. Aquilo que é diferente, primeira coisa que mexe, o sentido que mexe conosco é o sentido da visão, porque lida diretamente com as emoções. Então, eu olho, imediatamente eu vejo que é diferente. Então, eu percebo as formas, as cores, os movimentos que fazem, né, a diferença e caracterizam aquele lugar ou aquela paisagem como diferente do meu convívio cotidiano. Entretanto, a paisagem também é composta por sons, cheiros, texturas, indo além daquilo que a nossa visão alcança, certo? Usando todos os nossos sentidos, nós conseguimos compreender uma paisagem e os demais aspectos que somente a visão não seria possível de identificar. Então, eu quero que você sublinhe todo esse parágrafo aqui, ó, o finalzinho do parágrafo. Eu vou pegar aqui a ferramenta que eu necessito. Eu quero que você sublinhe, por favor. Eu vou colocar dentro da caixa de texto, mas você vai sublinhar, tá? Que eu acho mais fácil colocar tudo dentro da caixa de texto e você sublinha. Então, tudo que está aqui dentro é importante, você precisa saber e é para sublinhar, certo? Ok. E você pausa o vídeo um pouquinho para você fazer atividade sem fazer torto, tá bom? O quadradinho ficou. Pronto. Continuando a leitura, né? É bastante comum que os viajantes registrem suas experiências de viagens por meio de fotos, que geralmente são impressas ou divulgadas em redes sociais. Outro hábito comum de quem viaja é o registro escrito de suas impressões e de memórias sobre os lugares que visitam, sobre os lugares onde passam. Isso pode ser em forma de gravação, em forma de diário, em forma de poema, certo? Descrevendo o local aonde está visitando. Veja as fotos postadas por uma viajante em seu perfil do Instafoto. Olha, eu tenho aqui merecidas férias na fazenda e aqui pedalando no parque, lugar lindo. Então, aqui tem uma paisagem, aqui tem outra, certo? Aqui tem elementos que pertencem a esta paisagem e que não estão aqui. E tem elementos também que pertencem aqui e que fazem parte. Elementos naturais, como a vegetação, por exemplo, grama, entendeu? Relembre detalhes de uma viagem marcante que você já fez. Então, vocês viajam muito, né? Vocês são crianças que têm uma visão de mundo muito grande, né? Muito diferente da minha infância, por exemplo. Então, vocês viajam, vocês vão à praia, vocês conhecem, alguns de vocês conhecem lugares do exterior. Então, eu quero que você represente aqui a paisagem que você mais gostou do lugar onde você foi. Pode ser um desenho ou pode ser uma foto. Eu quero que você coloque a legenda, tá bom? Para que você mostre na hora da foto para o coleguinha aonde que é o lugar. Se você não pode pôr a foto, você vai desenhar, vai colorir e vai escrever aqui
o lugar aonde você foi, certo? Porque você vai mostrar a foto para o colega. Na página seguinte, são questões pessoais, são questões relacionadas ao lugar onde você foi, ao lugar selecionado por você nessa foto, certo? O livro, ele sugere que seja em dupla, né? Porque nós nunca imaginávamos que ia acontecer algo dessa forma, né? Que nós estaríamos fazendo aula online, que não estaríamos na escola, que nós estivéssemos passando por um momento diferente no mundo. Mas vamos adaptar. Então, você não vai fazer com o colega, você vai fazer você para o colega, certo? Então, olha, indique os locais onde se encontram as paisagens retratadas por você e por seu colega não, por você, certo? Onde é a paisagem? Onde é o lugar? Certo? Então você vai me falar, é numa praia, no Rio de Janeiro, foi num hotel fazenda que eu visitei, tal, tal, tal. Então você vai escrever aqui a explicação da foto. Relate uma das principais atividades das quais seu colega participou quando visitou a paisagem desenhada. Não, você vai relatar uma atividade que você fez quando você estava lá em viagem. Você, não é o seu colega, tá bom? Você vai registrar aqui uma atividade que você fez. Se você estava na praia, o que você fez que gostou? Eu andei de banana boat, eu andei de bug, eu andei de lancha, de navio, barco, eu mergulhei. Então, eu quero uma atividade que você fez lá nessa viagem sua. Na paisagem que você retratou, há mais elementos naturais da própria natureza ou humanizados, que são os construídos pelo ser humano? Se tem metade, explica. Tem um pouco construído, um pouco de elementos humanizados e um pouco de elementos naturais. Aí você tem duas linhas. Escreva os elementos naturais. Vegetação, terra, montanha, rio, mar, córrego, jardim, assim por diante. Aqui, elementos humanizados, prédio, hotel, ruas, passarelas, pontes e assim por diante. Letra D. Além dos elementos que você consegue identificar utilizando a visão, apresente outros elementos, no mínimo 2, tá? Porque está no plural, que podem ser percebidos por outros sentidos que você mostrou na imagem. Se são flores, se tem muitos carros, se é poluição, se dá para ouvir o barulho das pessoas conversando, se dá para ouvir o barulho de animais, por exemplo. Então, você explique qual o sentido que você está usando e o que você está sentindo ou ouvindo com os seus sentidos, certo? Além da visão, crianças. Ao analisar o desenho feito por seu colega, identifique quais foram os possíveis cheiros e sons que fizeram parte da paisagem que ele representou. Não é o desenho do colega. Eu quero o seu desenho. Ao analisar o seu desenho, quais são os possíveis cheiros e sons que você pode ver a partir daí? A partir do seu desenho, certo? Não é o do colega, é sempre o seu desenho, a sua foto, a sua viagem, a sua imagem, tá bom? Certinho. Depois que você fizer essa atividade, você terá outro texto para ler na página seguinte. Esse texto fala sobre a transformação da paisagem natural em paisagem humanizada. Então, eu quero que você leia o texto, tá? Eu vou ler também, mas você depois do vídeo, você leia novamente, veja os detalhes e depois nós vamos resolver a primeira questão aí, as questões da página 74 e 75. Então, você vai ler o texto, eu também vou ler, vou fazer a explicação do texto, tá? Para nós resolvermos atividades 74 e 75, combinado?
Então, vamos lá, vamos continuar o texto, certo? A transformação da paisagem natural em paisagem humanizada. Vamos entender o título. Transformar a paisagem natural, mexer na natureza e fazer algo parecido, mas conosco, certo? Transformar, construir, mudar a paisagem. O ser humano, desde seu surgimento, faz parte da natureza e convive com ela, utilizando-a para sua sobrevivência. No princípio, as pessoas abrigavam em cavernas e, por meio da caça, da pesca, da coleta, conseguiam alimentos e produziam objetos para sua sobrevivência. Então, olha como que era no princípio. As pessoas viviam em cavernas, usavam da própria natureza instrumentos feitos ruticamente, fazendo lança, fazendo arpões, para caçar, para coletar, tudo que era da natureza. Nós não tínhamos, né? Naquela época eles não tinham os benefícios que nós temos hoje, certo? A princípio aqui a moradia em caverna. Então, esse primeiro capítulo aqui, você vai sublinhar todo. Você vai sublinhar esse primeiro capítulo, esse primeiro parágrafo todo, certo? Vamos para o segundo. Aos poucos, as sociedades transformaram a paisagem natural em paisagem humanizada. Foram construindo. Aí o espaço que era verde foi dando espaço às cores cinza das construções, do cimento, do asfalto. Então, aquilo que era verde, que era tudo colorido, né? Tudo natural, cheiroso, foi dando lugar a um outro tipo de paisagem. A paisagem urbana, a paisagem construída, a paisagem humanizada, certo? Vamos lá. A paisagem humanizada começou a partir do momento em que os seres humanos desenvolveram atividades agrícolas, pecuárias, pesqueiras e florestais, aproveitando-se dos recursos naturais disponíveis como a água, o solo, os minerais e rochas. Então, o ser humano, ele começou a ter atividades de plantar. Ali, nas suas aldeias pequenas, eles começaram a cercar o lugar e começar a plantar os grãos, a cuidar de animais, de poucos animais, a pescar, a plantar seus alimentos, certo? E aproveitava tudo que tinha. A natureza oferecia água, oferecia solo, oferecia o sol, oferecia tudo que era possível para a atividade deles de vivência ali, de sobrevivência, certo? Então, o ser humano, ele modifica, né, o lugar onde que ele está. Ele modifica o lugar onde ele mora e vai fazendo e descobrindo meios para humanização daquele lugar. Ocupando os espaços do planeta, vamos sublinhar aqui, pessoal, ó. A paisagem humanizada começou a partir do momento em que os seres humanos desenvolveram atividades agrícolas, pecuárias, pesqueiras, florestais, isso, até os recursos aqui. Então, esse parágrafo aqui todinho também você pode sublinhar, que fala do momento em que o ser humano começou a humanizar um lugar. Como que ele começou a humanizar um lugar? A hora que ele começa a modificar, a hora que ele começa a fazer da natureza algo benefício dele, usufruindo da natureza. Ocupando os espaços do planeta Terra, os seres humanos foram realizando cada vez mais intervenções. O que é isso? Interagindo com a natureza. Então, ele entra, modifica a natureza, de acordo com a sua necessidade, com seu interesse. E modificaram bastante as paisagens naturais ao seu redor.
Nas paisagens, frequentemente são encontradas construções humanas, elementos culturais de interação com os elementos naturais. Deixa eu explicar isso aqui. Olha uma cidade. A cidade, antes de ser cidade, ela era um espaço cheio de árvores, talvez de morros, de montanhas, até rios poderiam ter. E era um lugar, às vezes, planalto, às vezes planície, certo? Um lugar, uma fazenda sem dono. Era assim, patrocínio era assim. Aquele lugar cheio de árvores, de arbustos, de árvores menores, de árvores pequenas, grandes, de médio e grande porte. Então, assim, era um lugar onde tinham animais soltos, as pessoas viviam ali por ali brincando, até surgir a cidade de patrocínio. As construções, o asfalto, o concreto, os prédios, as grandes, né, mudanças, visivelmente, né, com o passar do tempo. Então, é assim que costuma, de pouquinho em pouquinho, até construir uma cidade toda, até construir e modificar um lugar por completo, certo? É importante lembrar que a própria natureza transforma constantemente as paisagens. Nós estudamos isso no capítulo passado. O próprio vento, a própria água bate nos lugares, nas pedras, nas rochas. A onda do mar vem e bate no paredão de rocha e vai mudando a paisagem. Então, essas mudanças, a natureza também tem culpa nisso, né? Ela tem também o seu percentual aí de força também. Aqui diz, ó, ventos e chuvas. Isso muda o lugar. Não só isso, mas como, por exemplo, erupção vulcânica, terremoto, esses agentes externos, esses agentes internos modificam a paisagem também, transformam, certo? Muito bom. Então, vamos sublinhar aqui, ó. É importante lembrar que a própria natureza transforma constantemente essas paisagens. Então, você vai sublinhar daqui em diante, tá? Eu vou colocar na caixa de texto e você vai sublinhar de vermelho. Ai, não foi. Por que não foi? Não sei por que não foi. Ai, sei por que não vai. Agora vai. Vai não. Não sei por que não foi. Enfim, você vai sublinhar aqui, ó. É importante lembrar até chuvas, que a natureza também modifica a paisagem. Tá bom? Seguindo aí, então, nós temos 2 páginas para resolver. Certo? Isto. Antes de seguir, então, o que eu quero aqui que você faça? Vamos lá. Procure em jornais ou revistas uma reportagem que mostre uma atividade humana transformando a paisagem. Que mostre uma atividade humana transformando a paisagem pode ser uma construção de uma casa, pode ser a construção de uma hidrelétrica, pode ser colocando asfalto, tá bom? Pode ser plantando, tá? Uma fazenda, mexendo a terra para esperar o plantio, tá bom? Colhe essa reportagem no caderno de dever de casa, coloque título, data, local e fonte. Da onde que você tirou, certo? Aonde que você encontrou? Então, você escreva no caderno de dever de casa aonde que você encontrou, a fonte que você encontrou a reportagem, revista, na internet, no jornal, ok. Não haverá esse momento em sala de aula para compartilhar, mas você vai me mostrar depois a foto e você manda o áudio para que os colegas também fiquem sabendo sobre qual é a atividade que você encontrou que o ser humano estava transformando a natureza, em áudio. Observe essas 2 imagens.
Aqui o Rio Amazonas, na Amazônia, e Poços de Caldas, em Minas Gerais. Então, aqui muitos elementos humanizados e aqui elementos naturais, certo? Descreva as paisagens observadas, as imagens destacando os elementos naturais e humanizados predominantes em cada uma delas. O que eu tenho aqui? Aqui eu tenho vegetação, rio, eu tenho nuvem, tenho céu. Tem, não tem? Tenho animais aqui também, com certeza. Aqui eu tenho construções, eu tenho prédios, ruas, avenidas, aqui eu tenho carros, certo? Então, são os elementos, né, as cidades, os bairros, os elementos humanizados, certo? Indique qual das paisagens apresenta em maior quantidade os elementos humanizados. Aonde? É na cidade Poços de Caldas, em Minas Gerais. A construção aqui, ó, é muito maior, né? Aqui quase não, aqui não tem nada. Aqui é praticamente 100% humanizado, olha. Pode ser uns 90, né? Porque tem umas montanhas aqui no fundo. Certinho? Última página de hoje. Então, nós temos aí um pequeno texto. Nas férias da escola, Francisco, que é de Petrópolis, viaja para a casa da sua avó Josefa, que mora no centro do Rio de Janeiro. Da varanda do sobrado, o som de buzinas mistura-se à tagarelice de Caio, o papagaio que rodeia Francisco. Enquanto Josefa faz o suco preferido de Francisco, ele observa pessoas que se escondem do sol nas sombras das palmeiras. O comércio intenso e o movimento de carros em torno dos Arcos da Lapa, que é um lugar lá do Rio de Janeiro. Após ler o texto, é possível concluir que o trecho descreve uma paisagem humanizada, pois não são citados elementos feitos pelo ser humano e em menor quantidade elementos naturais, ou se trata de uma paisagem humanizada, porque somente elementos produzidos pelo ser humano são citados. É uma paisagem natural, pois os elementos que predominam no trecho são elementos formados pela natureza. Ou é uma paisagem natural, uma vez que só existe elemento natural, papagaio, que está ao alcance da visão de que se observa a paisagem. Então, você olha o texto, faça, daqui a pouco nós faremos a conclusão e a correção. Sublinhe de azul os elementos naturais e de vermelho os elementos culturais descritos no texto. Então, elementos naturais, tudo que vem da natureza, sem transformação. Elementos culturais, aquilo que o homem transforma, constrói. Combinado? Certo? Então, eu vou aguardar a atividade de vocês para fazer a correção, tá bom?